No dia 30 de julho, o brasileiro Alex Pereira, o Alex Poatan, vai enfrentar o Sean Strickland, o quarto do ranking da categoria peso médio. Essa luta acontece no UFC 277 e nesse vídeo eu vou falar sobre o adversário do brasileiro, sobre o Sean Strickland. É bom a gente conhecer melhor esse cara e saber o que a gente pode esperar. Lembrando, antes de qualquer coisa, que o meu palpite é a favor do Alex Pereira, do Poatan. Eu acho ele favorito, inclusive nas bolsas de apostas, em algumas delas, né, que já apareceu a luta, o brasileiro aparece como favorito entre 60% e 65%. Então é favorito, não é uma grande margem, mas 60% a 65% já é bem razoável, né? Ainda mais se a gente for pensar que o brasileiro fez duas lutas no UFC, não tá nem dentro do top 15 e já aparece como favorito contra o quarto do ranking, para vocês verem a moral que o Poatan está, né? Mas nesse vídeo eu não quero aqui me ater à minha opinião, eu quero me ater aqui aos dados, aos fatos que vocês gostam também e eu também gosto, né? Eu gosto de pegar aqui os números, a realidade e não só opinião. Então vamos lá, começando primeiro com o quê? Com a quantidade de lutas onde o Sean Strickland aplicou quedas, porque essa é uma informação que interessa pra gente, né? O Poatan é um cara do kickboxing, é um cara que vem se defendendo razoavelmente bem das quedas. O principal é que ele levanta quando ele toma a queda, é isso que interessa, né? Não pode tomar a queda e ficar lá até acabar o round, né? Então, quantas vezes o Sean Strickland aplicou quedas durante as 15 lutas que ele fez dentro do UFC? De 15 lutas dentro do evento, o Sean Strickland aplicou quedas em 8 delas, ou seja, na maioria das lutas que ele fez, ele aplicou pelo menos uma queda. Mas isso quer dizer o quê? Que ele vai ficar derrubando o Poatan, então? Que vai ser chato? Não necessariamente. Por quê? Ele não derruba com tanta frequência. Na verdade, a frequência eu acabei de falar, né? A quantidade de quedas que eu quero dizer na luta não é tão grande. A frequência dentro da própria luta. O que eu tô querendo dizer aqui? Resumindo, vamos facilitar. Na primeira luta dele no UFC, lá em 2014, ele aplicou queda? Aplicou. Quantas? Uma só. Na segunda luta, que também foi em 2014, ele também só aplicou uma queda. Aí na terceira luta, lá em 2015, contra o Ponzinibbio, o argentino, gente boa, ele aplicou 2 quedas e perdeu aquela luta, inclusive, né? Depois, na próxima luta, ele aplicou 3 quedas. Na outra luta, aplicou uma só. Aí depois passou 2 lutas sem derrubar ninguém. Aí ele derrubou 3 vezes. Aí passou 3 lutas sem aplicar queda. Aí derrubou uma só. Aí de novo não derrubou ninguém. E aí na última luta mais recente, contra o Ryan Hall, já no peso médio, ele aplicou 4 quedas. Então assim, aplica quedas? Aplica. De 15 lutas, aplicou em 8. Muitas quedas durante uma luta? Não muito. Então pode ser que ele derrube o Poatan uma vez ou outra? Pelo jeito pode, mas como eu disse, o que interessa é que o Poatan consiga levantar. Outra coisa agora, outra informação importante é que o Sean Strickland é faixa marrom de jiu-jitsu. Isso significa necessariamente que ele tem um bom nível? Não, né? Porque a gente já viu muitos caras que têm faixa preta que não dá para entender de onde saiu a faixa e a gente vê caras que é faixa azul, faixa roxa, faixa marrom e os caras conseguem fazer muita coisa ali dentro do MMA. Lembrando que o jiu-jitsu adaptado para MMA, assim como toda arte marcial, tem diferenças, né, do próprio esporte ali separado do próprio MMA. Mas o que interessa, o fato, né, é que ele é faixa marrom de jiu-jitsu. Outro fato aqui é o cartel atual do Sean Strickland. Ele tem 28 lutas no MMA profissional, é um cara bastante experiente, tem muita luta. Ele tem 25 vitórias e ele só tem 3 derrotas. E ele nunca foi finalizado. Ele já perdeu por nocaute uma vez, que não foi no peso médio, né, foi contra o Eliseu Zaleski, atleta brasileiro, e ele perdeu 2 na decisão. Nas vitórias, ele aplicou 10 nocautes, 4 finalizações, ó, faixa marrom aí, né? E 11 das vitórias foram por decisão. Outra informação interessante é a quantidade de golpes disparados, golpes significativos. Então não é qualquer golpe, são os golpes que têm mais impacto ali. O que eu fiz? Eu peguei tanto essa estatística quanto todas as outras no ranking peso médio e considerando os atletas ativos. Então não tem lutador aposentado, porque não interessa, só vai poluir a nossa estatística aqui. E eu peguei só da categoria peso médio, que é o que interessa, né? Não importa as outras categorias, já que a gente está avaliando os caras que vão lutar nessa categoria. Então, o Sean Strickland aparece no top 10 com a quantidade de golpes significativos disparados e ele não só aparece, ele aparece em 8º, ele tem 597 golpes significativos disparados. O líder dessa estatística é o Robert Whittaker, com 884, e o atual campeão, o Israel Adesanya, aparece na 3ª posição. Na próxima estatística, a gente tem quanto tempo o Sean Strickland fica ali por baixo, né? E a gente tem uma informação interessante, ele é o primeiro desse ranking, desse recorde aqui, né? Eles têm apenas 31 segundos na posição ali por baixo. O segundo é o brasileiro Paulo Costa, o Paulo Borrachinha, que inclusive também está empatado ali no ranking, né? Na 4ª posição com o Sean Strickland. Então deu para ver que ele não é um cara que fica por baixo, mas aqui também pouco importa porque o Alex Pereira, o Poatan, só vai colocar ele para baixo se for na base do nocaute. Então tanto faz essa estatística, né? É só mesmo a título de curiosidade.
velocidade. Indo para a próxima, a gente transforma essa estatística que eu trouxe agora em percentual, porque é melhor o percentual do que o número bruto, mas mesmo percentualmente, o Sean Strickland é o líder dessa estatística e o Borrachinha, que era o segundo, acaba caindo para quinto, né? Então, proporcionalmente, a segunda posição com o atleta que fica menos tempo por baixo, a gente tem ali o Robert Whittaker. Na próxima estatística, a gente tem a quantidade de golpes disparados por minuto. Então, é aquele famoso volume de golpes, né? Quantos golpes o cara tem? No ranking do top 10, né, dessa estatística, a gente tem o brasileiro Paulo Costa, o Borrachinha, em primeiro, e o segundo é justamente o Sean Strickland. Então, o Sean Strickland tem a média de 6 golpes disparados por minuto. É realmente uma média muito interessante. Para vocês terem noção, ele está na frente ali do próprio Thiago Marreta, quando o Marreta estava ali no peso médio, do próprio Robert Whittaker, que é um cara que era campeão e que tem um volume excelente, do Cannonier, que é um cara que está aí em cima no ranking, vai disputar cinturão e etc. Então, realmente tem um volume muito bom. Só não é melhor do que o Paulo Borrachinha, né, do que o Paulo Costa. Na próxima estatística, a gente tem uma informação muito interessante, que é o diferencial dos golpes disparados pelos golpes recebidos. Porque é isso que interessa, né? É o famoso saldo, né? Quantos golpes você dá por quantos que você recebe. Então, é assim, basicamente, quanto você bate versus quanto você apanha. É a estatística mais importante aqui na trocação. E a gente tem o Sean Strickland na segunda posição. Então, ele tem 2,21 golpes conectados a mais do que os que ele recebe, na média. Então é muito interessante, é uma boa estatística, né? O primeiro é o Marreta, quando fazia as lutas ali no peso médio, e a gente tem o campeão, o Israel Adesanya, na quarta posição com 1,61. Então o Sean Strickland está na frente nessa estatística do Adesanya, que é o atual campeão, e do Whittaker, que é o ex-campeão. Então o Sean Strickland, além de ter um volume muito bom de golpes, como a gente viu, né, que ele é um dos caras que mais dispara golpes, ele é um dos caras que também não recebe tanto, por isso que ele tem esse diferencial aí, né, ele é o segundo no diferencial, então ele é um cara que consegue bater bastante e não apanha tanto assim, bem interessante, né. Na próxima estatística, a gente tem a defesa dos golpes significativos, e aqui a gente vai entender o porquê do diferencial do Sean Strickland ser tão bom, né, porque ele é o cara que dentro do peso médio tem a melhor defesa dos golpes ali na trocação. Ele evita 70% dos golpes na trocação. A defesa do Sean Strickland na trocação é melhor do que a do campeão Israel Adesanya. O Adesanya está em segundo, com 64,5% dos golpes. E a gente tem o Marvin Vettori, que é outro cara top aí da categoria, que disputou o cinturão recentemente, com 63,9%. Ou seja, a gente tem aí o próximo adversário do Alex Poatan sendo o cara com a melhor defesa dos golpes ali na trocação. Então, de um lado, a gente tem o fenômeno do kickboxing, o cara que é favorito, o cara que é um monstro na trocação, um dos melhores nomes do mundo, talvez um dos melhores nomes da história aí da trocação, contra o cara que atualmente no MMA, no maior evento do mundo, tem a melhor defesa dos golpes. Então, basicamente, a gente vai ver o melhor ataque, ou um dos melhores ataques, contra a melhor defesa da categoria. É bastante interessante. Pena que a luta só tem 3 rounds, né? Mas, enfim, vamos ver. Lembrando, o Sean Strickland tem a defesa melhor do que o Adesanya. Então é capaz que se o Poatan passar a carreta no Sean Strickland ali, na defesa dos golpes e tal, pode ser que o Adesanya evite menos, né? Mas assim, lembrando que tem outras variáveis. Tem a questão da movimentação também. Enfim, né? Aqui golpes que o cara se defende é que o cara bloqueia. O Adesanya evita muitos golpes com a movimentação também. Mas enfim, é bem complexo, né? Se a gente começar a falar aqui, a gente fica até amanhã. Mas é isso. Essas são as informações do próximo adversário do Sean Strickland, não. Do Alex Pereira, do Alex Poatan. Basicamente, é um cara com bom volume de golpes, com uma boa defesa dos golpes significativos, com uma ou outra queda. E eu acho que é isso, né? Faixa marrom, né? Como eu falei, tem algumas finalizações, perdeu só uma vez por nocaute. Esse é o resumo do próximo adversário. Como eu falei, a minha opinião é de que o brasileiro é favorito e na opinião das bolsas de apostas, ele também é favorito. Mas eu quero saber a sua opinião, né? Comenta aqui embaixo, deixa o like no vídeo se você gostou e se inscreve no canal, deixa o sininho ativo para você não perder nenhum vídeo novo. Eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!